Bíblia no Evangelho escrito pelo doutor e historiador Lucas, no capítulo de número 24, versículo 13, nós iremos ler alguns versículos, iremos ler até o versículo 17, mas a nossa proposta é expor justamente o capítulo 24, capítulo 24, versículo 13. Se eu falei 23, falei 23, irmãos? Falei 24? Amém, então tá certo. Capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: naquele mesmo dia, pois eles estavam de caminho para... Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos ler agora o versículo de número 30. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partindo-lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Soberano Deus e eterno Pai, rogamos a tua graça, misericórdia, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, através da sua santa palavra, e que nós saiamos daqui edificados, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, hoje eu quero falar um pouco de um tema importante para a sua vida, para a nossa vida espiritual. Quero falar sobre esses dois discípulos que estavam indo de caminho a Emaús. Esses dois discípulos que estavam desistindo de seguir a Jesus. Esses dois discípulos que estavam frustrados, esses dois discípulos que estavam com todas as suas expectativas a respeito de Jesus frustradas, e portanto estavam querendo sair e voltar a ser ter a sua vida cotidiana, sua vida normal, sua vida do dia a dia. Eles queriam abandonar de vez o cristianismo. Eles não queriam mais seguir o Salvador, o Cristo, o Redentor, porque para eles, nessa perspectiva, Jesus não passou de uma história muito bonita, de um conto muito bonito, de alguém que foi um grande profeta, mas que não era quem eles esperavam, e por isso eles estavam decepcionados, querendo voltar à sua vida normal, enquanto na verdade eles tinham uma vocação, um chamamento muito importante. Por isso eu quero dar um tema a essa mensagem, o remédio para uma fé entristecida. Você pode falar comigo? O remédio para uma fé entristecida. Nossa fé pode entristecer, pastor? Pode. Nossa fé pode sim se entristecer. Deve? Não, mas ela pode se entristecer. Esses dois discípulos que nós aqui lemos a passagem, do versículo 13 ao versículo de número 35, narra a história de dois discípulos que estavam com a fé entristecida, não por outro motivo, senão porque tudo aquilo que eles imaginavam a respeito de Jesus não era naquela circunstância como eles esperavam, não era do jeito que eles imaginavam, e portanto eles estavam ali querendo sair. Por isso eu quero dizer para você que existem algumas pessoas na nossa sociedade, no Brasil, no mundo inteiro, que estão entristecidas com a fé ou com a fé entristecida. Existe hoje no Brasil um grupo que faz parte da sociedade brasileira, pelo menos 10% dos cristãos, segundo o IBGE de 2010, eles eram 10%,
Hoje acredito que eles sejam um pouco mais devido à pandemia, que são os desigrejados. Existem mais de 40 milhões, de cristãos no Brasil, representa aí 30% da sociedade, e 4 milhões, praticamente aí 10% desses são os desigrejados. São pessoas que estão vendo a igreja de maneira muito hostil, não estão encarando a igreja de forma bíblica ou de forma clara, e portanto estão entristecidos com a sua fé. Quais são as razões, pastor, pela qual essas pessoas estão passando por isso? Primeira razão que eu quero lhes dar, existe pelo menos 4 aqui claras e depois outras que eu vou mencionar para você, que são pessoas que não querem ter uma convivência, um comprometimento, um compromisso regular com a igreja. Então ele simpatiza-se por Jesus, gosta de Jesus, gosta de ouvir palavras, pregações bíblicas, gosta de ouvir louvores cristãos e até se autonomina cristão, tal como eram os católicos antigamente, alguém que não ia na igreja, só ia de vez em quando, mas ele se dizia católico. Isso está acontecendo também entre os cristãos, ele não tem nenhum vínculo com nenhuma igreja, nenhuma denominação, mas ele se diz cristão, ele não quer ter um compromisso regular com a igreja. Segundo grupo são os desigrejados por frustração com alguma coisa que aconteceu no seio da igreja, no seio eclesiástico, e essas pessoas justificam seus traumas e para evitar qualquer tipo de outra recorrência, eles não querem mais ter compromisso com a igreja, não querem participar de nenhum lugar, e qualquer coisa que diz igreja institucionalizada da hosticária, e eles não querem participar. O terceiro grupo é o grupo daqueles que formaram uma teologia que justifica até mesmo com textos bíblicos, dizendo que a igreja de Jesus, na época, Jesus não fundou a igreja, que os discípulos, os apóstolos não fundaram a igreja, e que, portanto, a igreja institucionalizada é uma heresia romana que surgiu no ano 313, e eles formam uma teologia para dizer que a igreja institucionalizada, ela não é bíblica, e, portanto, eles acabam usando esses argumentos para não frequentar uma igreja. Existem outros também que são os anarquistas. O que é anarquista, pastor? Anarquista é todo aquele que não aceita uma submissão, uma autoridade acima dele, e que ele prefere viver a sua vida cristã na sua casa, enclausurado com a sua família, e ele não quer ter ninguém acima dele que o oriente espiritualmente, que o direcione espiritualmente, que o ensine espiritualmente a respeito da vida cristã, e ele vive sozinho. O problema que nós encontramos nessa e em outras que eu vou mencionar para você, tal como a gente observa que existem algumas outras que eu quero mencionar para você, razões básicas aí, que é a decepção por promessas que fora dita que era de Deus e não cumpriu. Então muitas pessoas, por ouvirem promessas bíblicas ou que foram ditas para elas e não se cumprirem, essas pessoas se frustram. Outras por práticas ou ensinos que são antibíblicos ou questionáveis e que faz com que essas pessoas também não queiram uma igreja. Outros por um mau exemplo da liderança de pastores, bispos, apóstolos, enfim, de liderança, eles acabam não querendo mais frequentar. Esse tipo de coisa tem acontecido. Mas eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que nós precisamos entender que a Bíblia, ela vai dar alguns nomes importantes para que você entenda que precisamos estar na igreja. Primeiro é a ideia de rebanho. Diz que Jesus é o nosso sumo pastor e nós somos as ovelhas, ou seja, a ovelha não vive só, ovelha solitária é ovelha doente. A ovelha precisa estar junto com o rebanho. É uma figura de linguagem que a Bíblia apresenta. Outra figura de linguagem que a Bíblia apresenta de maneira muito clara é que nós somos família de Deus. Ora, família não é de um membro só, famílias são de várias pessoas juntas, principalmente as famílias antigas, eram muito numerosas, muito grandes. É outra figura de linguagem que a Bíblia apresenta. Outra figura de linguagem que a Bíblia apresenta é o corpo de Cristo. Corpo não é formado de um membro só.
Corpo é formado de vários membros, são formados de vários membros. Se você for observar, você tem pouco mais de 200 e poucos ossos e membranas e uma série de núcleos, de células. Você é uma pessoa formada de vários membros, de várias células, de vários núcleos, de várias coisas. Ou seja, nós entendemos que quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo que a igreja é um grupo de pessoas, é um grupo de irmãos, é um grupo daqueles seguidores de Jesus que decidiram seguir a fé cristã, de maneira que Jesus é o seu alvo, que Jesus é o seu objetivo, que Jesus é o seu propósito, e não isenta de maneira alguma que nesses lugares não teriam dificuldades, não teriam seus desafios, não teriam suas diferenças, mas que nós todos estamos aos cuidados de alguém que disse um dia que ele edificaria a igreja, que ele é aquele que edifica a igreja, que ele é aquele que aperfeiçoa a igreja, que ele é aquele que modela a igreja, e que é ele o principal arquiteto da igreja, e ele está edificando a gente o tempo todo e todo o tempo. Mas eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que esse texto tem muita coisa para nos apresentar, nos ensinar, porque esses homens estavam de jerusalenizados, vamos dizer assim. O que é de jerusalenizado, pastor? Eles saíram do lugar que era, desde as profecias mais antigas bíblicas, o lugar central da espiritualidade. Jerusalém significa habitação da paz. Jerusalém foi conquistada por Davi e foi colocada como o lugar mais espiritual do planeta Terra, de tal forma que até hoje é assim. Então a gente observa que Jesus aqui, quando vai para Jerusalém com todos os seus discípulos, após ter feito 3 anos de uma carreira itinerante como pregador, como alguém que curou, fez milagres e mostrou de maneira muito infalível que ele era o Messias, fazendo milagres tão extraordinários, como andar sobre as águas, como acalmar o vento e o mar, como fazer um morto de 4 dias ressuscitar, como fazer coisas que ninguém nunca imaginou naquela época, multiplicar pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Jesus curou pessoas de várias maneiras, curou cego, curou surdo, curou mudo, curou pessoas de hidropisia, de fluxo de sangue, curou cego. Jesus fez tantos milagres e pregou tantas coisas profundas para o seu povo durante 3 anos, e principalmente deixava muito claro para os seus discípulos: um dia eu serei morto, serei esmagado, serei alguém negado pelos homens, morrerei, eles vão me matar, e ao 3º dia eu vou ressuscitar, cumprindo exatamente a profecia de Isaías 53. Jesus sempre deixou clara a sua missão. Depois você pode ler na sua casa, Mateus 16, você vai ver que até Pedro ficou surpreso com a declaração muito sombria de Jesus, dizendo que ele iria morrer de maneira tão trágica, e Pedro disse para ele: Senhor, não vai acontecer isso contigo. Mas Pedro ficou surpreso com a declaração que Jesus havia feito. Ou seja, os discípulos, todos eles, conheciam de maneira muito clara a missão do nosso Salvador Jesus. Todos os discípulos sabiam que Jesus iria morrer, iria sofrer e depois iria ressuscitar. Mas a gente sabe, meus amados irmãos, que mesmo aqueles que mais conhecem a respeito da Bíblia, mais conhecem a respeito das Escrituras, em um momento de crise, em um momento de frustração, em um momento de desânimo, ele pode se esquecer das principais profecias bíblicas que tem que se cumprir, que tem que acontecer, e muitas vezes por essas profecias o atingir, o alvejar, ele ser alvo de algum mal no meio eclesiástico, ele ser alvo de alguma situação delicada, ele se sente inferiorizado, ele se sente machucado, de tal forma que ele quer abandonar a fé. Você precisa entender, meus irmãos, que os escândalos, que as perseguições, que todas as dificuldades que nós estamos vivendo nesse contexto atual, é o cumprimento da profecia bíblica, e você e eu não podemos de forma alguma desanimar na fé. Pelo contrário, nós precisamos entender que tudo que está na palavra de Deus está se cumprindo, e nós estamos no caminho certo. Não é motivo para nós desanimarmos, é motivo para nós nos renovarmos em Deus, sabendo que está se cumprindo tudo. Mas, falando desses 2 discípulos, queridos, quando Jesus, na quinta-feira, fez aquele banquete, a ceia do Senhor, e ele celebrou a ceia com os discípulos, depois foi para o Getsêmani, na madrugada,
ele foi traído por um dos seus discípulos com um beijo, e ele é pego, e ele é levado para os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes levam para Caifás, depois leva para Anás, e depois leva ele também para Pilatos, para Herodes, e todos inocentam Jesus, mas mesmo assim tinha que se cumprir a profecia que ele teria que ser morto, e ele é morto no lugar de alguém que foi absolvido em seu lugar, que foi justamente o Barrabás. E você conhece a história, e o nosso Salvador, às 3 horas da tarde, dá o brado de vitória e diz: está consumado, ou seja, eu cumpri a minha tarefa, eu cumpri a minha missão. E ele morreu naquele momento, e ele é levado logo após para o sepulcro de José de Arimateia, que era um rico e próspero comerciante daquela região, e ele não pode ser banhado, limpo, nada disso, porque depois das 5h30, eles paravam e interrompiam as suas atividades por conta do sábado, do Shabá, do descanso. Eles só iriam ter atividade no domingo. Domingo pela manhã as mulheres vão até lá para verificarem Jesus, para limparem o seu corpo, para fazer todo aquele ritual de limpeza do corpo, para dar um funeral digno ao Salvador, ao Rei, ao Senhor da vida deles. Mas Jesus não está mais lá, a tumba se abriu e Jesus ressuscitou, e as mulheres voltam encantadas com essa mensagem. Diz para Pedro, para os discípulos, que Jesus ressuscitou, não está mais lá. Os discípulos vão lá novamente, veem realmente que aquilo de fato aconteceu, que Jesus não está mais lá, e eles ficam sabendo daquela notícia tão forte, que Jesus está ressuscitado. Aconteceu alguma coisa com Jesus. Jesus ainda estava aparecendo para os seus discípulos. O sumo sacerdote já tinha inventado que Jesus foi roubado pelos seus discípulos e pagou para os soldados. Isso está registrado em Mateus 28. Depois você pode ver que os fariseus inventaram a teoria do roubo, pagando para um soldado dizer que Jesus foi roubado pelos discípulos, quando na verdade não foi. A teoria do desmaio também é um equívoco, dizendo que Jesus na verdade não ressuscitou, porque também ele não morreu, que na verdade Jesus ficou desmaiado durante 3 dias, sem comer, sem beber, imagine, dentro de uma tuba fria, e depois teve força para tirar ainda uma pedra do lugar. É um absurdo, é um absurdo. Mas a gente observa, meus amados irmãos, que Jesus estava vivo. Mas os seus discípulos, ainda frustrados, ainda desanimados na fé, sem saber ainda da veracidade do fato, só sabia de alguma coisa por aqui ou por ali, que o boato estava acontecendo, que Jesus ressuscitou. Mas ainda eles não tinham visto, era só um boato. As mulheres falaram, os discípulos disseram também que viram, mas agora eles estavam desistindo da fé, voltando para a sua atividade. Em Emaús, eles moravam em Emaús, um dos nomes dele é Cleopas. E eles estavam desanimados, indo para Emaús, 11 quilômetros de estrada, é um percurso muito bom de andando. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus se aproxima deles, e Jesus vai conversando com eles, e Jesus dialoga com eles, e Jesus anda todo o trajeto com eles, mas eles não conseguem ver Jesus de maneira alguma, porque eles estavam olhando para o problema, para o trauma, para o desânimo, para a aflição, para a angústia e para a decepção. Eles não viam Jesus. Todas as vezes que eu e você olharmos para as dificuldades, para os problemas, para as aflições, para as adversidades, nós não conseguiremos ver Jesus nunca. Você se lembra daquele caso de Pedro, que foi andar sobre as águas, e ele olhou para o vento do lado direito, do lado esquerdo, ou tempestade, e ele começou a afundar. Se você quer um conselho para você não afundar na sua vida, em qualquer área, não pare de olhar para Jesus, não pare de olhar para o nosso Salvador, olhe sempre para Ele, olhe para Ele. Os discípulos não estavam conseguindo ver Jesus, e ali acontecem algumas coisas importantes que eu quero aqui destacar para você, nesta passagem muito importante. Eu quero falar para você algumas coisas sobre o remédio para uma fé entristecida. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o estado desses discípulos. O texto mostra no versículo 17 que eles estavam preocupados. O texto mostra aí que Jesus diz para ele: por que vocês estão preocupados? No mesmo versículo 17 vai dizer que eles estavam entristecidos. Olha aí, e eles pararam entristecidos. Era a evidência deles, eles estavam preocupados, entristecidos. No versículo 21 mostra claramente pela fala dos discípulos que eles estavam decepcionados. Observe o que diz no 21, está escrito assim: ora, nós esperávamos
que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Ou seja, observe na fala dos discípulos, que eles estão dizendo assim: nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Eles tinham, ou seja, uma expectativa a respeito de Jesus, que não fora suprida, que não foi cumprida. Eles estavam decepcionados. Terceira coisa que você observa, irmão, no versículo 22 a 24, que eu não vou ler, mas você pode observar, que eles não deram ouvidos, eles estavam insensíveis aos testemunhos dos outros. Porque aqui no texto do 22 a 24, vai mostrar que eles sabiam que as mulheres haviam visto Jesus, eles também sabiam que os discípulos haviam visto Jesus, mas eles, mesmo assim, não acreditaram. Eu não estou falando de ímpio, nem de ateu, eu estou falando de gente que andava com Jesus, não acreditou quando as mulheres e quando Pedro e os apóstolos disseram. Ou seja, eles perderam a sensibilidade com as coisas de Deus. Então, se você está preocupado, se você está entristecido, se você está decepcionado, e se você perdeu toda a sua sensibilidade com as coisas de Deus, eu chamo a sua atenção nessa noite, para você entender que Jesus quer passar um remédio na sua fé, e restaurar a sua fé, porque Jesus, Ele é aquele que cuida daqueles que são seus. O que eu mais acho interessante, ou uma das coisas que eu mais acho interessante nessa passagem, queridos, é que Jesus, por várias vezes, quando na terra estava, diante dos fariseus, era ouvido, Jesus ouvia muito isso: me dê um sinal que creremos que tu és o Filho de Deus. E Jesus falava: não será do outro sinal, senão o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e depois vivo. Ou seja, ele estava falando da ressurreição. Então Jesus, o maior sinal de que Jesus é Deus é a ressurreição. Então Jesus, quando ressuscitou, ele poderia ter ido nos fariseus, nos saduceus, em toda aquela nata religiosa da época, e ter dito: olha, eu aqui ressuscitei. Anás, Caifás, Nicodemos e toda aquela multidão de fariseus e religiosos, e dizer para eles: eu estou aqui. Você se lembra que quando Jesus estava na cruz, sangrando, agonizando, os seus opositores e inimigos diziam para ele assim: desce da cruz e prova que tu és o Cristo. Jesus poderia ter feito isso? Poderia, mas Jesus não desceu da cruz. Mas Jesus, agora ressuscitado, poderia ter ido diante daquele soldado que o feriu, poderia ter ido diante daqueles soldados que ficaram chacoteando, ficaram fazendo chacota com Jesus, com as vestes, com todas as roupas de Jesus, dizendo que ele era o rei de Deus, que esbofeteou ele, que bateu nele, que humilhou ele. Ele poderia ter chegado e dizer: olha, eu aqui ressuscitei. Mas Jesus não se importa com os perseguidores. Jesus não se importa com os perseguidores. Jesus não se importou com os críticos. Jesus não se importou com aqueles que blasfemaram dele. Jesus não se importou com aqueles que chamou ele de Beelzebu. Jesus não se importou com todos aqueles que perseguiram ele. Pelo contrário, Jesus, quando ressuscitou, foi em busca de 2 discípulos que estavam desanimados. Ele tinha uma prioridade: eu vou fortalecer aqueles que creram em mim, eu vou fortalecer aqueles que durante essa terra viveram comigo e estiveram comigo o tempo todo. Eu preciso mostrar para eles que eu ressuscitei. Meus amados, Jesus faz questão de se ocultar para as pessoas sábias e instruídas, mas se revela para os pequeninos, para aqueles que ele percebe humildade no coração, ele se revela. Por isso eu acho lindo essa passagem, porque Jesus poderia estar lá nesse momento se ocupando com multidões, provando a sua ressurreição, mas Jesus se ocupou em pegar a estrada, andar 11 quilômetros, com 2 discípulos desanimados, com 2 discípulos entristecidos, e falar assim: eu vou animar a fé desses discípulos. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, você tem noção do que é isso que Deus fez? Que Deus poderoso, que Deus tremendo.
Eu não sei como você está, meu amado irmão, mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus que não quer que eu e você tenhamos uma fé desanimada, adoecida, diante das lutas e adversidades, perseguições, oposições e coisas que nos sobrevêm nessa terra, porque essa terra é uma terra desafiadora, mas Ele quer dizer para você hoje, Ele está fortalecendo a tua fé, Ele está colocando remédio nas suas feridas e dizendo para você assim: continue acreditando em mim. Continue acreditando em mim. Era isso que Jesus queria fazer com aqueles discípulos. É importante você observar algumas coisas comigo. Qual é o remédio para restaurar uma fé adoecida? Eu quero mencionar para você aqui. Vou enxugar um pouco a mensagem por conta do tempo. O versículo 5 mostra que Jesus queria apontar para aqueles discípulos que eles precisavam crer nele. O versículo 25 mostra que nós temos que crer de todo o coração na promessa de Deus. Olha o que diz o texto no versículo 25. Então, lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus estava querendo que eles pensassem da seguinte forma: nércio é uma pessoa sem noção, hoje no nosso português. Nércio é uma pessoa leiga no nosso português hoje. E tardos é alguém que você já viu falar de retardado? Tardo é alguém que pensa lento. Retardado é alguém que pensa devagar, que pensa lento. Jesus estava dizendo: vocês estão sem entendimento e está pensando muito devagar. Jesus queria que ele dissesse: vocês precisam acreditar nos profetas, no que foi escrito no Velho Testamento a respeito de mim, que eu mesmo ensinei a vocês. Que coisa linda. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, meu amado irmão, que para você ter um remédio na sua fé, você precisa crer nas Escrituras Sagradas, crer que Jesus Cristo fez uma promessa infalível, inconfundível, que Ele iria ressuscitar ao terceiro dia, e essa promessa já se cumpriu. E como algumas pessoas, usando um jargão muito bonito, mas que não tem total verdade, diz assim: o melhor de Deus está por vir. Pode até ter algumas coisas que Deus tem para você, que Deus faça que seja bom na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar. Pode ser que tenha alguma coisa boa, mas o melhor de Deus já veio para nós. O melhor de Deus para nós se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A promessa dele já se cumpriu em nossa vida. E às vezes você faz aquela oração: Deus, se o Senhor me ama, me dê um carro. Se o Senhor me ama, me dê um novo emprego. Se o Senhor me ama, eu quero tal coisa, ou isso ou aquilo. Irmão, a maior prova do amor de Deus já está nas Escrituras, profetizado e cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele não tinha beleza alguma a qual nos agradássemos, e Ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, nós fomos abençoados por Jesus Cristo. É a maior promessa, meu amado. Então Romanos capítulo 10 versículo 9 vai dizer assim: se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. É a maior promessa. Você se lembra que os discípulos uma vez foram enviados, outros 70, isso está registrado em Lucas capítulo 10, e quando os discípulos voltam empolgados por terem expulsado o demônio, curado pessoas, fizeram tantas maravilhas, e Jesus chegou para eles e disse assim: não vos alegreis porque os demônios vos submetam, porque vocês fazem cura, mas antes alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus sempre fazia menção a essa maior promessa, a promessa da salvação. Que coisa tremenda, maravilha. A segunda coisa para você ter a sua fé restaurada, meu amado irmão, é você entender uma coisa. No versículo 27 vai estar dizendo aí: saber que a razão da nossa esperança está nas Escrituras Sagradas. Outro na salvação, primeiro na salvação, segundo nas Escrituras. Observe aí o que diz no versículo de número 27, diz assim: então, no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que a gente entende aqui? Jesus poderia ter
aparecido glorificado para aqueles discípulos. Jesus poderia ter mostrado a sua divindade para aqueles discípulos de outra forma. Mas Jesus, enquanto aqueles discípulos estavam andando com ele, Jesus se preocupou em mostrar algo que provava que ele era o Messias. Ele mostrou a Bíblia. Ele pegou de Moisés, ou seja, a lei, ele pegou os profetas, ele pegou todo o Velho Testamento e foi ensinando aqueles discípulos durante 11 quilômetros andando e ensinando. Irmãos, nós, para termos uma fé renovada, restaurada, saudável, precisamos voltar para as Escrituras Sagradas. Você sabe por que tem muita gente doente em alguns lugares, em algumas igrejas, algumas comunidades, ou até fora delas? É porque ou não conhece a Bíblia, ou não foi ensinado corretamente sobre a Bíblia. Quando você é ensinado a aprender o que a Bíblia diz, não o que o pastor está dizendo, mas o que a Bíblia está dizendo, irmão, nós somos saudáveis. O vento vai passar de um lado, o mar vai passar do outro. Você se lembra que Jesus falou isso? Jesus ensinou para nós no Sermão da Montanha, que ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como um homem que constrói uma casa sobre a rocha, e vem a chuva, vem os rios, vem as tempestades, e combate a casa, mas a casa não cai, simplesmente pelo fato dela estar na rocha. Irmão, quando o crente está firmado na palavra, meu irmão, ele não desanima, ele não desiste, ele não se frustra, ele não fica de biquinho, ele não fica, irmão querido, de maneira alguma confuso nessa terra. Ele sabe o que ele quer da vida dele, ele sabe o que Deus quer da vida dele, ele sabe o propósito que Deus tem na vida dele, e ele está esperando apenas a redenção que há em Jesus Cristo, e tudo que acontecer nessa vida é lucro. Aleluia. Meu amado, nós precisamos nos voltar para a palavra, nos voltar para a Bíblia. A Bíblia foi o meio pelo qual Jesus gerou fé nos discípulos, naqueles 2 discípulos. Ele poderia ter feito outra coisa, mas ele fez isso. Aí você fala: mas pastor, é simples assim? É simples assim. Se alguém está desanimado, a primeira coisa que começa a acontecer na vida dele é o apetite espiritual ser cessado. Ele não lê a Bíblia, ele não ora e ele não está em comunhão. São as coisas básicas, os ingredientes básicos para que ele tenha sua fé renovada. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai tocar na sua vida, Deus vai tocar na sua história e vai renovar, restaurar, fortalecer a sua fé em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas além de você crer na ressurreição, que é uma promessa, e além de você saber que as Escrituras é o nosso principal amuleto de esperança para nós atravessarmos essa vida com fé em Deus, você precisa entender a terceira coisa: você precisa viver em uma comunhão com propósito. Foi o que esse texto mostra. Quando o Jesus apresenta para eles, no versículo de número 30, diz a Bíblia aí que Jesus ia passar, né? Jesus estava andando com eles 11 quilômetros, os discípulos iam ficar em Emaús, Jesus ia atravessar, ia passar. Eles falaram: não fica conosco essa noite, durma conosco essa noite. O judeu tinha muito essa ideia de ética, de fazer com que a pessoa repousasse, hospedagem. E aí Jesus falou: então eu vou ficar com vocês. E aí Jesus pegou o pão na hora da refeição e partiu o pão do jeito que os discípulos já conheciam, fez uma oração que os discípulos conheceram, entenderam. Meus irmãos, olha o que o texto aí diz no 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Irmãos, foi na hora da comunhão do partir do pão, foi nesse momento, igual hoje nós iremos fazer, foi que eles viram Cristo ressuscitado. Os olhos, a venda dos olhos caíram, foi na comunhão. Os 3 sentados ali, e aí eles viram Jesus. Irmãos, imagine, você está andando com uma pessoa 11 quilômetros, sem saber quem era. Quando eles descobriram: esse é o Salvador saiu. Porque Jesus fisicamente só estava com aqueles discípulos para provar que ele ressuscitou. Quando os discípulos creram que ele ressuscitou, Jesus não precisava mais estar ali. E Jesus sumiu daquele momento. Oh, aleluia! E o que eles fizeram, pastor? Eles voltaram para Jerusalém. O texto mostra aqui, queridos, e disseram uns aos outros:
No versículo 32, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltou para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros. Ou seja, eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para a comunhão com os discípulos. Os dejerusalemizados, que estavam com o objetivo de sair, fugir de Jesus, da missão que Jesus deu. Jesus, através daquela evidente e clara aparição, fez com que aqueles discípulos voltassem para a comunhão tão gloriosa, que é reveladora e que revela Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Mas é interessante, irmãos, que o discípulo fez uma declaração interessante: porventura não ardia o nosso coração quando ele pregava para nós? Uma outra maneira de hoje, nos nossos dias de hoje, percebemos claramente que Jesus ressuscitou, é quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai inflamando o nosso coração, e a palavra de Deus entra no nosso coração como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela fere a nossa alma, e aí nós dizemos: glória a Deus, Ele ressuscitou, eu sinto a sua presença na minha vida, na minha alma, no meu coração. Louvado seja Deus, Ele ressuscitou. Quando a gente adora a Deus na igreja, e a gente não vê Jesus, mas a gente sente Jesus através dos louvores, da adoração. Em comunhão a gente vê Jesus. Oh, irmão, que tremendo! Então, 3 coisas eu mencionei. Primeiro, crer na salvação, que Jesus veio para nos salvar. Segundo, crer na sua palavra, na escritura. E terceiro, acreditar que é na comunhão, é no partir do pão, que nós temos condições de ver Jesus Cristo, de ver o Filho de Deus. E eu quero chamar sua atenção para um texto, para a gente finalizar essa passagem, aleluia, que está lá em 1 de João capítulo 4. 1 de João capítulo 4 mostra a respeito de um assunto muito importante. 1 de João capítulo 4, verso de número 11 e 12. Quero esperar você para a gente ler esse texto. Louvado seja Deus. Está escrito assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, o quê? Aperfeiçoados. Então, se você me perguntar: pastor, onde Jesus vai aparecer hoje? Jesus vai aparecer hoje na pessoa do seu irmão que está do seu lado. Quando você faz coisas boas, ora por ele, intercede por ele, o ajude, o fortalece, o disciplina muitas vezes, porque o irmão de verdade, ele não passa a mão na cabeça do outro irmão. Se o outro irmão está em pecado, ele corrige, ele ajuda, ele orienta, ele disciplina, ele fortalece. Mas é em nós o amor de Deus é aperfeiçoado nessa convivência maravilhosa. Inclusive a Bíblia vai dizer: como alguém diz que ama a Deus, e se ele odeia o seu irmão, pois se ele odeia aquele que vê, como ele porventura vai amar aquele que ele não vê? Ele está querendo dizer o seguinte: se nós nos amarmos, Cristo está em nós, Cristo está na nossa vida, Cristo está na nossa convivência, e nós estamos sendo sarados com isso. Louvado seja Deus. Por isso, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixei de congregar como é costume de alguns. Porque alguns têm esse costume, porque já são chegados os últimos dias, né? Então, ele vai falar que nós precisamos estar em comunhão, irmão. Isso é algo profundo para a nossa vida. Você quer abrir lá em Hebreus, para a gente finalizar? Hebreus capítulo 10, verso 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles deixaram de ser dejerusalemizados. Vamos dizer assim, essa expressão que eu criei aqui, teologizei. 10, 25. Diz aqui, ó, para você. 10, 25. Está escrito assim: não deixei de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmão, Jesus está voltando, meu amado. Jesus está às portas. As evidências estão claramente aí na nossa sociedade. Então, os discípulos voltaram para Jerusalém.
Aleluia. E lá, se você observar no texto que dá sequência lá do 32, você vai ver que os discípulos chegaram para Pedro, e Pedro, nós vimos Jesus ressuscitado, no caminho de Emaús ele andou conosco, ele pregou para nós, e no partir do pão nós o conhecemos, e nós voltamos para alertar você. E aí Pedro falou, ele apareceu para nós também, Jesus apareceu para nós, louvado seja Deus, nós não estávamos errados, nós não podemos ficar frustrados, nós não podemos ficar calados, nós precisamos anunciar a salvação, porque de fato, tudo que ele falou se cumpriu. Ele morreu como ele disse que ia sofrer como ele falou que sofreu, ele sofreu. Ele falou que ia ser traído e ele foi traído. E ele falou que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Eu vi Jesus ressuscitado. Irmão, que coisa linda. Sabe o que eu entendo, irmão? É na comunhão que um irmão edifica o outro. Os que vieram de Emaús encontraram os discípulos, e os discípulos já tinham encontrado a mulher, e as mulheres edificaram os discípulos edificaram de Emaús, ou seja, é um edificando o outro, aleluia. E sabe o que é que acontece, irmão? Cristo se faz manifesto no nosso meio, louvado seja Deus. Por isso eu quero dizer, encorajar você, em nome de Jesus, creia na promessa de Deus que está na palavra, acredite. Vão vir ventos, vão vir tempestades, vão vir aflições, mas nós não podemos perder a nossa fé em Deus, nós não podemos desanimar. Segundo, você precisa meditar nas escrituras o máximo que você quiser, o máximo que você puder, o máximo para que você esteja preparado para discernir tudo que está e que virá para acontecer. E terceiro, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, irmão, porque é no corpo de Cristo que nós testemunhamos um para o outro que Ele de fato é Deus, que Ele de fato ressuscitou e que Ele de fato está cumprindo a sua palavra. Louvado seja Deus. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Vou chamar aqui o ministério de louvor. Os discípulos no caminho de Emaús foram cuidados por Deus. Deus cuidou deles. Deus cuidou deles. E eu creio que Deus está cuidando de você, da sua fé. Em meio a essa pandemia, meus amados irmãos, muitas pessoas estão atravessando um momento sombrio espiritual. Mas nós cremos que o nosso Deus é restaurador de fé, que é aquele que cura a fé ferida, a fé adoecida, a fé desanimada, está nessa noite aqui, andando em nosso meio. E Ele está aqui talvez para tocar em você e em sua alma, para te fortalecer, para você sair daqui mais forte, mais revigorado do que você entrou aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você neste momento já comece a orar ao seu Deus, ao nosso Salvador e Redentor Jesus. Ele está aqui hoje, Ele está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. E talvez hoje Ele preparou essa palavra para a sua pessoa, para fortalecer você. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Jesus poderia, irmão, visitar as pessoas mais influentes da sociedade nesse exato momento, homens importantes, ricos e poderosos do Brasil, mas Jesus escolheu você, simples como eu, fraco, falho,